A leitura. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Até aí. Pode se assentar, meus queridos irmãos. Essa Bíblia que o pastor Wellison falou aqui, irmãos, no ano em que eu recebi essa Bíblia, eu fiz a questão de ler toda ela durante um ano, e realmente vale a pena. É uma das melhores Bíblias que existe no mercado hoje. Essa Bíblia, ela é muito importante para quem ama o estudo das Sagradas Escrituras. Então, você que não a tem, faça de tudo para você conquistar essa Bíblia, porque pode ser que seja a única oportunidade que nós teremos, não teremos outras mais, porque já está praticamente chegando ao fim a apresentação dessa Bíblia, segundo o próprio pastor Daniel Ascioli me informou. Então, quem conseguir dessa vez vai ser privilegiado. Irmãos, eu vou trazer uma palavra dentro desse texto, explicar para os irmãos que as festas juninas não são festas para crentes. Hoje é o dia 1º de junho e Deus tocou ao meu coração para trazer essa informação para a igreja, porque às vezes passa despercebido e alguns crentes acham que é normal participar de uma festa junina, não tem nenhum problema, não faz nenhum mal. Então acho importante trazer essa informação para a querida igreja, porque no Brasil, irmãos, depois do carnaval, as festas mais esperadas são as festas juninas. Elas ocorrem em todo o mês de junho, mas aí o pessoal gostou tanto da festa junina que já criou-se a festa julina, a agostina, a setembrina e por aí vai. Por aí vai. De tanto que gostaram dessas festas. Mas eu devo dizer aos irmãos que as festas juninas, elas são propositadamente a celebração e a oferenda a 3 santos. Há 3 santos criados pelo catolicismo romano, e os crentes se embalam nessas festas e não estão tendo noção de que estão se envolvendo num ato de idolatria. Quais são os 3 santos homenageados no mês de junho? Os irmãos se lembram. No dia 13 tem o Santo Antônio. No dia 24 tem o São João. E no dia 29 tem o São Pedro. Esses 3 santos são os santos das festas juninas. Então eu devo alertar aos irmãos sobre o perigo que nós estamos correndo quando nós não atentamos para esta palavra. Os irmãos sabem que no Brasil, cada dia do ano, cada dia é homenageado um santo. Tem dia que tem mais de um santo, tem 2, 3 ou mais. E aí, porque os irmãos sabem que um ano tem quantos dias?
365 dias. Só que tem mais santos do que dias no ano. É por isso que eles criaram, então, o dia de todos os santos, que é o dia... É o dia 1º de novembro, meus irmãos. Olha, esse negócio do dia do homem é perigoso, hein? É véspera do dia de finados. Vocês se cuidam. Dia 1º de novembro, dia de todos os santos, tá? Então criou-se a homenagem a estes santos, os santos das festas juninas. Bom, o primeiro deles é o Santo Antônio. E os irmãos sabem que o Santo Antônio foi um santo canonizado pela Igreja Católica, pelo Papa Gregório IX, no ano de 1232. Mas o nome dele não é este. O nome do Santo Antônio é Fernando de Bulhões. Ele foi um sacerdote católico, nascido em Portugal, e ficou conhecido como santo casamenteiro. Por quê? Porque ele dedicava-se a arrumar casamentos para as mulheres solteiras. Por que você acha que dia 12 de junho é o dia dos namorados? Por causa do santo casamenteiro, que no dia 13 ele arrumava o casamento para essas pessoas. Então, aí surgiu aí o dia dos namorados, dia 12, e o dia 13, o dia do Santo Antônio, o santo casamenteiro. Eu só estou lembrando para os irmãos para saber quem é que se trata, tá? Aí nós temos no dia 24 do mês de junho, que é celebrado o São João, que segundo eles é o João Batista da Bíblia. Aquele João Batista que vivia no deserto da Judéia, diz a Bíblia que ele vivia vestido de peles de camelo, comia mel silvestre, com gafanhotos, né? Ele vivia no deserto se alimentando disso, conforme está em Mateus 3, versículo 4. Ele foi o precursor de Jesus, porque ele preparou o caminho para anunciar a chegada do Messias. Esse é o João Batista, aquele que tinha uma mensagem bem dura, que se fosse hoje, irmão, duvido se não cortariam a cabeça dele de novo. Porque quando ele começava a pregar para o povo, ele chamava o povo de raça de quê? O que é víboras? Você já pensou chegar aqui e chamar os irmãos de raça de cascavel? De jiboia, de jararaca? A minha cabeça ia rolar também. O João Batista tinha uma mensagem muito dura. Ele pregava com muita dureza, mas era a mensagem de Deus, era a mensagem do reino de Deus para aquele povo. Mas cortaram a cabeça do João Batista e o levaram em prato por ordem de Herodias, né? Claro que Herodes, o Antipas, né? Determinou então que cortasse a cabeça de Herodes, aliás, de João, e entregasse para a menina, a filha da Herodias. Um certo dia chamaram a atenção de João, está lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, chamaram a atenção dele, porque segundo o povo estava dizendo assim, olha, Jesus está batizando mais gente do que você não está batizando quase ninguém. Isso aqui, irmão, não entristeceu o João Batista, porque ele sabia que Jesus estava crescendo e ele estava diminuindo, pois um pouquinho antes, no capítulo 3, e no versículo de número 30 de João, ele chegou a declarar, convém que ele cresça e eu diminua. Então isso aqui em nenhum momento deixou inflar João, deixou ele orgulhoso, pelo contrário, em um certo momento ele chegou a declarar assim, ele é mais poderoso do que eu, está lá em Lucas capítulo 3 e 16, ele é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de desatar os cadarços das sandálias dos seus pés. Estava apontando para Jesus, ele é mais poderoso do que eu não sou digno. Então olha só, João estava, isso aqui não é complexo de inferioridade não, irmãos,
mas ele estava reconhecendo a grandeza do seu Senhor, a grandeza do seu Salvador, e disse assim: Ele é mais poderoso do que eu, porque eu estou batizando com água, mas ele, além de batizar com água, ele também vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então João reconheceu a grandeza do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora pense comigo aqui, irmãos. João em vida nunca aceitou reconhecimento, nunca aceitou ser adorado. Será que hoje, quando se faz essas honrarias, essa devoção, essa idolatria ao São João, que segundo eles é o João Batista, será que ele aceitaria ser adorado, venerado? Não, certamente que não aceitaria. Então esse João que está sendo adorado nas festas juninas não é, de fato, não pode ser o João Batista, porque ele não aceitaria de forma nenhuma esse tipo de adoração. Mas tem um terceiro santo que também é homenageado neste mês de junho, nas festas juninas, que é o São Pedro, que segundo o catolicismo romano, dizem que foi Pedro quem fundou a Igreja Católica. Bom, não sei se fundou a Católica, mas a Igreja de Cristo ele não fundou. Não foi Pedro quem fundou a igreja. Quem foi que fundou a igreja? Cristo. Quando foi a fundação da igreja? Preste atenção. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, com seus braços abertos, derramando sangue, quando o sangue de Jesus escorria ali estava nascendo a igreja de Cristo. A igreja verdadeira, que não foi comprada nem com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. E quando foi a inauguração da igreja? Atos capítulo 2, quando desceu o Espírito Santo sobre a igreja, ali a igreja foi inaugurada. Então não foi Pedro quem fundou a igreja. Aliás, eles chegam a dizer que Pedro foi o primeiro papa. Já ouviu falar isso? Mas isso não é verdade, irmãos, porque o papa não pode casar. E a Bíblia diz que Pedro tinha uma sogra. Pedro tinha uma sogra. Se ele tinha uma sogra, porque ele era casado. Então, como é que fica aí a explicação para quem diz que Pedro foi o primeiro papa? E eu já ouvi tanta coisa falando do coitado do Pedrão, que disseram que quando está trovejando, diz que ele está arrastando móveis lá no céu. Não sei se foi só eu que ouvi essas histórias. Quando está chovendo, ele está ligando a torneira do céu. E quando para de chover, ele desligou a torneira. Dizem assim, né? Aí dizem mais, dizem que ele tem as chaves do céu, que para alguém entrar no céu vai ter que passar pelo crivo do Pedro. Já ouviu falar isso aí, irmão? Diz que o Pedro tem a chave do céu. E se não passar pela aprovação dele, não chega lá não. Irmão, quando a Bíblia fala sobre chave que foi dado a Pedro aqui, não é a chave dos céus, irmão, é a chave da pregação do evangelho para os gentios. Porque a porta da pregação do evangelho para os gentios no Novo Testamento foi a partir de Cornélio. E foi Pedro quem foi usado por Deus com essa chave da evangelização. Pedro abriu essa porta para que o evangelho chegasse aos gentios. Aí Paulo deu continuidade, por isso que Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. Mas quem abriu essa porta foi Pedro. Então quem tem a chave, irmão, não é Pedro não. Quem tem a chave é Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele tem as chaves dos céus, e não só dos céus, diz a Bíblia que ele tem também a chave do inferno, a chave da morte. Nem o diabo tem a chave da própria casa, porque tudo está no controle de Jesus. Pois bem, então eles dizem que Pedro recebeu essa autoridade de Jesus, e ele é um santo que tem que ser adorado no mês de junho. Irmãos, a Bíblia fala que um certo dia, Pedro e João, quando estavam diante da porta formosa no templo, eles curaram um coxo que estava lá, e aconteceu um milagre. Aí o povo quis adorar Pedro e João, e eles repreenderam, eles recusaram a adoração. Em vida,
Pedro recusou a adoração. Quando Pedro chega à casa de Cornélio para pregar o evangelho, para a salvação de Cornélio e sua família, Cornélio quis adorá-lo, prostrar-se diante de Pedro, e Pedro recusou a adoração, dizendo: levanta, porque eu sou homem igual a você. Então preste atenção aqui, meus irmãos, que as festas juninas são festas da idolatria, tá? Adoram-se o Santo Antônio, que não tem nada a ver com o santo da Bíblia, né? Com nenhum personagem da Bíblia, e o São João, que eu já citei aqui, e o São Pedro. Agora eu pergunto para os irmãos: será que os ídolos podem fazer alguma coisa pelos vivos? O que os ídolos podem fazer, irmãos? Porque eles têm boca, mas não falam, têm os olhos, mas não enxergam, têm o nariz, mas não cheira, têm os ouvidos, mas não escutam, têm as mãos, mas não apalpam. O que é que os ídolos podem fazer para os vivos? Sabe onde é que está João? Sabe onde é que está Pedro? Sabe onde é que está Maria? Está lá no paraíso. O paraíso é uma antessala do céu. Sabe o que eles estão fazendo lá? Eles estão aguardando a primeira ressurreição, que vai acontecer por ocasião do arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, João vai ressuscitar, Pedro vai ressuscitar, Maria vai ressuscitar. Eles estão aguardando a primeira ressurreição. Eles não podem fazer nada pelos vivos aqui na terra. Não podem fazer nada, porque a Bíblia diz, irmãos, que só existem os dois mediadores que podem fazer alguma coisa por nós aqui na terra. Sabe quem são eles? Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ninguém mais além desses dois. Eu gostaria que você lesse lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, e no versículo de número 5, que diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Em Romanos capítulo 8, 26 e 27, está escrito assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, meus irmãos, preste muita atenção, porque eu estou trazendo uma mensagem de Deus para os irmãos aqui esta noite, porque eu sei que tem muito crente que gosta de festa junina, até toma lá uns quentão, umas pipoca, que mais? Um crentão? Umas pamonhas e não sei o que e tal. Você consultou se não foi consagrado a um desses santos, essas coisas que você está comendo, irmão? Preste atenção, porque eu estou sendo um mensageiro de Deus para a igreja esta noite. O apóstolo Paulo, ele declara que as coisas que foram escritas no passado, nos foram escritas para advertência nossa. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 10 e 11, ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Eu vou lembrar os irmãos de uma passagem bíblica, quando Moisés subiu ao monte para receber a lei de Deus, aquela lei que foi escrita lá em tábuas de pedra. A Bíblia diz que nasceu no coração do povo que estava ao pé do monte, o desejo de fazer uma festa para Deus. Está aqui no livro de Êxodo, capítulo 32. Então, como Moisés estava lá no cume do monte, não descia mais, os dias iam passando, aí eles foram consultar Arão, irmão de Moisés, e consultando Arão, ele concordou, está certo, vamos fazer uma festa ao Senhor. E ele próprio foi coletar os objetos de ouro do povo e fabricou um bezerro de ouro com esse material que ele coletou do povo que ali estava. Em Êxodo capítulo 32, versículos 4 e 5, eu vou ler para os irmãos, prestar bem atenção aqui, irmãos, ó. E ele tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel,
que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Veja bem, irmãos, uma festa idólatra ao Senhor. Será que Deus aceitaria ser adorado ali naquele bezerro de ouro, irmão? Será que Deus aceita ser adorado quando alguém se prostra diante de uma imagem de escultura e como se estivesse falando com o próprio Deus? Deus não divide a sua glória com ninguém, é somente a Deus que nós devemos adorar e somente a Deus prestar o nosso culto racional. Então Deus não aceitou aquele ato idólatra que o povo de Israel fez. Aí diz aqui no versículo 19 e 20 do capítulo 32 ainda: e aconteceu que chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos, e quebrou-as ao pé do monte, e tomou o bezerro que tinha feito, e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre a água, ou as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. Olha o castigo que eles receberam por oferecer uma festa idólatra ao Senhor. Então eu estou dizendo isso, irmãos, porque o teor das festas juninas tem o mesmo teor dessas festas idólatras ao Senhor. Não é puramente cultural, como se apregou por aí. Não, isso aí é cultural, você tem que aderir, você tem que participar. Mentira do diabo, irmão. Isso é um ato de idolatria, e nós que somos crentes não podemos se envolver com idolatria. Você está entendendo a mensagem do Senhor aqui esta noite, irmão? Eu acho que o irmão está entendendo a mensagem de Deus. Depois de você ser avisado, é você com Deus, mas o meu compromisso é te avisar aqui esta noite. Mateus 4, versículo 10: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o crente não pode prestar nenhum tipo de culto, irmãos, a nenhum tipo de ídolo, seja uma imagem de escultura ou seja uma pessoa viva, porque às vezes você pode idolatrar até um cantor, até um pastor, até um pregador, até um ator, mas você deve adorar somente a Deus, e só a Deus você prestará toda a honra e toda a glória. O teor das festas juninas, irmãos, elas estão semelhantes àquela festa que Deus condenou lá em Amós, no capítulo 5 e no versículo 21, tem o mesmo teor. Deus dizendo assim, odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. Por isso que o crente não deve comer de nada que é oferecido nas festas juninas. E eu estou dizendo isso sem medo de errar, sem medo de estar errado, está ficando gravado isso aqui. Eu tenho responsabilidade com a palavra de Deus, tenho compromisso de ensinar a verdade para a igreja. Talvez eu nunca mais ensine sobre isso aqui, mas hoje eu estou ensinando diante do altar do meu Senhor, porque dentro do meu coração o Espírito Santo está falando, e eu sei que Ele está trazendo esta mensagem para a igreja. Glória a Deus. Nós não devemos participar. Quando Deus introduziu o povo de Israel na terra prometida, Deus deu uma advertência severa para que o povo de Israel não praticasse os mesmos costumes do povo pagão. Aquilo que eles praticavam lá fora, o povo de Israel era um povo peculiar, era um povo separado. Então você, irmão, você é um povo separado, você é crente, você não é igual a todo mundo, você não é igual ao mundo, você não é pagão, você é comprado, lavado, remido no sangue de Jesus, tem compromisso com Deus, com a sua palavra. Então preste atenção aqui, que o Senhor disse lá em Deuteronômio 18, versículo 9: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Então, ciente que os irmãos estão agora, de que as festas juninas não são puramente cultural, mas sim um ato idólatra, adoração, veneração aos três santos que eu acabei de mencionar aqui. Então os irmãos têm ciência de que as festas juninas não são festas para os crentes.
Amém, meus queridos irmãos? Glória a Deus. Em João, no capítulo 14, versículo de número 13 e 14, nós já lemos várias vezes isso aqui. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então ninguém deve pedir a outro a não ser ao nosso Deus. Por isso que nós temos que pregar essa verdade. Hoje o povo tem medo de pregar contra a idolatria, irmão, porque está surgindo um tal de ecumenismo, aí está misturando tudo. O povo tem medo de falar contra o pecado, o povo tem medo de pregar contra a idolatria, mas eu ainda sou de um tempo, irmão, que se prega contra o pecado, contra a idolatria, contra a adoração de imagem de escultura, porque foi de lá que Deus te tirou lá do mundo de pecado, de idolatria, para você fazer a diferença. Deus te tirou de lá para você ser diferente. Por isso que um crente não pode estar na igreja, um pé na igreja, um pé no mundo, agradando a Deus e agradando ao mundo. O crente Edmundo, né? Não vou nem dizer Raimundo, porque pode ter algum Raimundo aí, mas o crente tem que ter o pé firme na igreja, em Jesus, firme no Senhor Jesus, e não ficar um pouco na igreja, um pouco no mundo, porque o teu compromisso é com Deus. Aleluia. Então a Bíblia afirma, irmão, que quando você está participando dessas festividades, e aqui a Bíblia vai pegar mais pesado ainda, viu, irmão? Quando alguém está fazendo uma oferenda para um santo, e aqui preste atenção, irmão, porque o diabo é tão estrategista, que o diabo não vai aparecer para você assim com um chifrão, né, com rabo, uma cauda lá atrás, um garfão de 3 pontas, capona vermelha, preta que seja. Não, porque se ele aparecer assim vai assustar todo mundo. Então ele se esconde atrás de onde? De onde que ele se esconde? Para ser adorado, para ser venerado. E a Bíblia fala muito sobre isso. Isso aqui é muito sério, viu, irmãos? Aqui em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 20, Paulo está dizendo assim: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a quem? Aos demônios, e não a Deus. Está falando de todo ato idólatra. Quando se faz um ritual, uma oferenda a qualquer ídolo, a qualquer imagem de escultura, não é a Deus que se está fazendo. Está aqui, irmão, é a Bíblia que diz. Vamos ler juntos lá, irmão, para dizer que é eu que estou falando? Vamos lá? Antes digo... Amém? E não quero que sejais participantes com os demônios. Então eu preciso dizer à igreja, irmãos, que nós que estamos diante da mesa do Senhor, que tomamos da ceia do Senhor, não podemos tomar também da mesa dos demônios. E eu estou sendo bem direto aqui aos irmãos. Eu preciso entregar esta mensagem de Deus aqui esta noite. Por isso, irmãos, que quando houve o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, está em Atos capítulo 15, e eu vou ler apenas o versículo 19. Qual foi a determinação para a igreja? Essa determinação aqui é para a igreja. Vamos lá? Atos 15, 29. Que vos abstenhais... Então entenda bem, deixa lá o versículo. Você quer que a coisa vá bem para você, irmão? Quem é que não quer que a coisa vá bem, né? E às vezes as coisas começam a dar tudo errado, tudo errado. Será que alguma coisa não está acontecendo? Você quer que a coisa vá bem para você? Vamos começar de trás para frente? Quer que vá bem para você? Então você vai ter que se abster das coisas sacrificadas aos ídolos. E aí envolve tudo que está relacionado às festas juninas. Aí você que gosta de um chouriço, olha lá, ó. É do sangue também, tem que abster-se do sangue. Pare de comer chouriço, meu querido irmão. Está na Bíblia. Você gosta de uma carninha sufocada? Pare também. Quer que vá bem as coisas para você? Não coma carne sufocada. Fornicação. Tem que fugir dessas coisas. Pastor, mas isso aí é um pecado para a morte? Não, mas é pecado.
Mas é pecado, e nós precisamos atentar à palavra de Deus. O que é que Deus está dizendo para nós? Nós precisamos praticar o que está na Bíblia. Irmão, se Deus está pedindo isso para nós, é difícil atender isso? Por que é que não vamos obedecer a palavra de Deus? Se Deus está nos ensinando como é que vai bem as coisas para nós, o caminho para ir bem é você obedecer a palavra de Deus. O segredo para ir bem as coisas é obediência. Oh, aleluia! Então, no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 21, Paulo continua: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Pastor, mas aí como é que fica? Meu filho está na escola, lá os professores obrigam, ele tem até que se vestir aquele traje caipira, participar. Você sabia que a escola não pode te obrigar a fazer isso, irmão? Nenhuma escola, nenhum professor pode obrigar você a fazer isso, ou seus filhos participarem. Até porque o inciso 5º da Constituição Federal diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Se você chegar na escola e dizer, meu filho não vai participar porque nós somos cristãos, nós cremos na Bíblia, aí o professor é obrigado a dar uma outra atividade paralela para o seu filho fazer, mas você não vai deixar o seu filho participar daquilo que é ato idólatra. E eu estou dando o recado para você, você obedece se você quiser, mas é a palavra de Deus que está vindo para você esta noite, para que as coisas vá bem para você e a tua casa. Porque às vezes damos legalidade ao mal, irmãos, damos legalidade aos demônios. Abrimos a porta para os demônios entrar dentro de casa, atingir nossa família, atingir nossos filhos. Mas feche essa porta em nome de Jesus, porque Deus vai cuidar do crente obediente. Glória a Deus. Eu vou só finalizar aqui, porque nós temos a Santa Ceia. Eu vou só ler, não dá tempo para pregar mais, mas eu vou ler o texto de 1 Coríntios 10, do 23 ao 33. Aqui é um estudo à parte, mas eu só vou ler para os irmãos, porque confirma o que eu estou falando aqui, ó. 1 Coríntios 10, 23 ao 33. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo porque dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Glória a Deus. Você entendeu essa leitura aqui, meu irmão? Glória a Jesus. Então, meus irmãos, eu preciso ensinar isso, porque me é imposta essa responsabilidade. O Senhor cobraria de mim se eu não pregasse essa palavra esta noite. E eu digo aos irmãos, fuja da idolatria. Não é eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Em 1 Coríntios 10 e 14, o primeiro versículo que nós lemos, pede para fugir da idolatria. Em 1 Tessalonicenses 5 e 22, é preciso fugir de toda a aparência do mal. Quando você perceber que há mal, fuja em nome de Jesus, para que a bênção de Deus venha sobre a tua vida, para que a bênção de Deus venha sobre a tua casa. E eu vou orar agora pelos irmãos e vou abençoar a vida dos irmãos. Vamos estar em pé, meus queridos irmãos.
as bênçãos